Olá, primeiro ano AFD, primeiro BFD, disciplina Fundamentos Psicológicos da Educação. Estamos falando sobre Vygotsky e no vídeo de hoje irei conduzir já para a transição para os demais autores, que é o Leontiev e o Luria. Bom, falamos bastante acerca do pensamento do Vygotsky, dentro das possibilidades que o ensino à distância nos permite, e sempre abrindo a possibilidade para Meet, reuniões, auxiliando com apostilas também. Em Vygotsky, eu espero que você entenda a importância do meio na formação da criança. Eu espero que você tenha entendido os pensamentos por pensamento sincrético, por complexo, por conceitos. Espero que você tenha compreendido minimamente a questão das zonas de desenvolvimento que o autor traz, a real, a proximal e a potencial, e o papel da linguagem no pensamento. Se você entender esses aspectos, eu considero que você já tem um bom nível de Vygotsky, e sabendo que estão no primeiro ano, terão ainda mais 3 anos para se aprofundar e certamente verão sobre o autor tanto nas práticas de formação como nas outras disciplinas correlatas que de quando em quando abordam o tema. Espero que essa introdução de Vygotsky no EAD tenha sido pelo menos provocativa para vocês buscarem um pouco mais acerca do autor. Eu fiz uma apostila via Classroom intitulada para vocês, aula 19, Lev Semyonovich Vygotsky. A obra que eu irei comentar com vocês é Linguagem e Desenvolvimento da Aprendizagem, que é uma obra escrita em 3 mãos. É escrita por Vygotsky, por Luria, por Leontiev, tem vários artigos soltos. Na verdade, não é uma obra orgânica como nós conhecemos. Basicamente, é a junção de alguns artigos ali dos 3 pensadores e que serve como uma biografia intelectual dos autores. Aqui, a grosso modo, Leontiev e o Luria explicam como que era a produção na União Soviética, um vídeo que eu já comentei na biografia, como tudo era dividido entre os 3 autores, como havia estudantes que faziam as pesquisas, que se dedicavam, enfim, todo esse é o contexto. Ali, Vygotsky por Luria. A estratégia básica da psicologia como uma ciência natural consistia em reduzir os complexos acontecimentos psicológicos a mecanismos elementares que pudessem ser estudados em laboratórios por meio de técnicas exatas experimentais. Aqui eles falam um pouquinho sobre como se dava a experimentação. Vygotsky salientou que uma consequência essencial dessa estratégia era a exclusão de todos os processos psicológicos superiores, inclusive as ações conscientes controladas, a atenção voluntária, a memória ativa e o pensamento abstrato. Bom, aqui eles apresentam a questão da experimentação e uma dificuldade para reduzir a psicologia a certas experiências de laboratório. Por quê? Diferente de uma ciência exata, diferente de uma química, de uma física, você mistura o elemento X com o elemento Y e obtém a reação tal, observa essa reação para determinar certas características. Na psicologia existem algumas ações que elas são combinatórias, que intercalam entre a experiência, entre a parte física e a parte social. Então torna-se muito difícil estipular uma psicologia que seja limitada, que seja circunscrita apenas na análise de capacidades físicas. E esse é o problema de experimentação, de cientificidade da psicologia. Embora os estímulos auxiliares às vezes ajudassem a criança, com igual frequência falhavam na tarefa de fazer relembrar os estímulos que pretendia evocar. Nessa parte é um trecho que eu já sempre tenho comentado com vocês. O adulto, quando vai fazer alguma coisa, ele pede várias informações. Se eu pedir para vocês, desenhem a Mona Lisa. Uma frase simples. Professor, o senhor quer a Mona Lisa desenhada em papel ao maço? Ou em folha de desenho? É para deixar no caderno o desenho da Mona Lisa? Vai entregar a Mona Lisa? Vocês me perguntam uma série de coisas porque vocês precisam ter afirmações. Eu posso fazer de caneta? Posso pegar a imagem da Mona Lisa e fazer por cima e depois copiar? Ou seja, você precisa de informações precisas
de informações que sejam claras. A criança, diante do excesso de informação, tenho repetido isso várias vezes, ela tende a se confundir. Então você vai falando coisas, quando você vê, ela esquece da ordem inicial, que era desenhar a Mona Lisa, e vai se deslocar para uma ordem acessória, que é um meio para atingir o fim. Vai esquecer do fim e vai em busca do meio. Você está explicando sobre o aprendizado de alguma coisa, fala alguma coisa sobre a água, a criança vai falar da água, do peixe que o pai pescou e não sei o que, e vai levar o assunto lá para outro lugar. Diferenças culturais de pensamento, Lúria. A função primária da linguagem muda à medida que aumenta a experiência educacional da pessoa. Isso é evidente. Se você está num grupo que não tem tanto intelectualismo, que não tem tanta discussão, a linguagem vai ser muito direta e muito prática. Faça tal coisa, busque tal coisa. Por isso que no interior, por exemplo, ali, região do Irã, nessas regiões do Uzbequistão, onde se deu a pesquisa dos autores aqui mencionado, as pessoas conversavam menos, tinham que fazer mais coisas, eram menos conversas e mais diretas entre si. Conforme você vai aprendendo, você vai estudando, a conversa se torna um meio mais efetivo de você explicar as coisas, de você entender, de você aproximar, de você conversar com várias épocas. Então a linguagem ela altera em função do meio em que estamos vivendo. Uma contribuição à teoria do desenvolvimento da psique infantil. Esse artigo é do Leontiev. Uma criança de 6 anos pode ler muito bem e, em certas circunstâncias, seu conhecimento pode ser relativamente grande. Isso, todavia, em si mesmo, não apaga e não pode fazê-lo o elemento infantil, o elemento pré-escolar que existe nela. Bom, aqui vou dar um exemplo bem radical, como sempre. Você escuta muitas coisas. Nossa, essa criança é inteligente. Uma fala de pedófilos, por exemplo, né? O pedófilo chega numa criança lá, um pré-adolescente. Nossa, você é muito madura para a sua idade, você é isso, você é aquilo. Então a perspectiva do Leontiev aqui é clara. A idade ela existe, essa idade legal para fazer as coisas. O 18 anos no Brasil, até 18 anos é incapaz para alguns atos da vida civil, é incapaz, não responde criminalmente, entre outros aspectos. Por quê? Porque tem coisas que é só a idade que vai trazer. O ser humano precisa de certa maturidade, maturação. Então não vai achar que porque a sua filha, seu irmão, sua irmã, ela tira 10 em matemática, 10 em química, 10 em história, 100% nas áreas humanas e exatas e biológicas, que ela vai estar madura o suficiente para lidar com as questões da vida. Então, qualquer tentativa de antecipar essa maturação pelos mais, aqui eu citei um interesse bem radical para que você possa entender de fato, né, o interesse de um pedófilo, por exemplo, que fala que um adolescente é madura demais para a idade. Não existe nada disso. Essa ideia de madura para a idade, essa ideia de avançada, capaz, o ser humano precisa de tempo para algumas das funções que irão se desenvolver progressivamente. O fato de apresentar um super desempenho em alguma coisa não significa que a maturidade está alcançada em todos os aspectos. Hoje nós temos outro diagnóstico, falei com vocês no vídeo anterior sobre o diagnóstico das deficiências, o diagnóstico de habilidade e superdotação. Normalmente é numa área específica, é em um elemento específico. A pessoa tem superdotação em matemática, em exatas, e é péssimo em outros aspectos. Aqui é o que o Leontiev está dizendo. O caráter infantil ele vai sendo superado paulatinamente, progressivamente. Qualquer tentativa de antecipar isso resulta dos mais sérios riscos para a criança, para o adolescente, enfim. É preciso respeitar esses ritmos. Na página 2, por atividade, designamos apenas aqueles processos que, realizando as reações do homem com o mundo, satisfazem uma necessidade especial correspondente a ele. Um ato, uma ação. Bom, atividade é aquilo que nós fazemos, né? Aqui ele fala sobre como o ambiente altera as funções de desenvolvimento da criança, entre outras coisas, como o meio, já tinha comentado isso em outros textos, como o meio afeta o desenvolvimento.
no artigo A Psicologia Experimental e o Desenvolvimento Infantil de Luria. Nossa atenção é apenas a expressão subjetiva da organização de nossas percepções em estruturas particulares. Nós só damos atenção àquilo que percebemos, isso é evidente. Eu sempre digo assim, se você não conhece certos aspectos, aquele aspecto não existe para você. Quando você aprende algo, por que o conhecimento ele satisfaz tanto? Quando você aprende algo, você amplia a tua perspectiva de mundo, logo você consegue ver coisas que outros não veem. Eu falei com vocês, quando falava acerca da Gestalt, do Kohler, entre outros ali, Kafka, Wehlgrund, minha pronúncia em alemão desses autores é terrível, tá? Eu só pronuncio aportuguesado mesmo. De como nós só prestamos atenção naquilo que nós conhecemos, naquilo que nós somos capazes de isolar do mundo, né? O princípio da Gestalt, da pregnância, do fechamento, são princípios que mostram que nós só prestamos atenção naquilo que nós somos capazes de identificar. Se você olhar um todo e você não reconhecer divisórias, características, limites, você não vai conseguir entender e perceber do que se trata. E é o que o Vygotsky chama atenção quando ele fala do pensamento sincrético. Ele está falando da nossa falta de capacidade, por ser demasiadamente imaturos, não desenvolvidos quando criança, de compreender determinado aspecto, uma vez que nós não separamos as características. Aí vem o complexo, nós percebemos altura, cores, até que nós somos capazes de pensar em conceito. E ainda na forma de conceitos, vamos percebendo certos elementos à medida que aprendemos, que aprimoramos a nossa linguagem, nosso conhecimento. Podemos distinguir dois estágios fundamentais no desenvolvimento da criança. Um estágio caótico e difuso, que eu já falei, que é o complexo. E depois desse estágio, o estágio em que tudo começa a ser organizado por conceito. Aprendizagem e desenvolvimento. Ainda em Luria tem uma citação interessante. Um adulto escreve algo se ele quiser lembrar-se ou transmitir aos outros. As atitudes de grupo se desenvolvem tarde na criança, portanto, essa segunda função da escrita não aparece quando ela se encontra em seu estágio embrionário. A criança aprende a escrever, ela não associa que essa habilidade de escrever vai ser útil para alguma coisa. Por que nós escrevemos hoje em dia? Você escreve para lembrar. Por que eu fiz essa apostila aqui, apesar de eu ter o texto, de eu saber o pensamento? Porque caso a minha mente venha a falhar em algum aspecto, eu tenho uma apostila para me dar suporte. Então, à medida que nós vamos vivendo, aprendendo sobre o mundo, nós vamos transformando essa capacidade. Quando eu comecei a escrever, eu só era capaz de copiar do quadro mais nada. Aí eu vou processando, vou articulando. Aqui um texto de Vygotsky, Aprendizagem e Desenvolvimento Intelectual na Idade Escolar. O intelecto não é precisamente a reunião de determinado número de capacidades gerais, observação, atenção, memória, juízo, mas sim a soma de muitas capacidades diferentes, cada uma das quais, em certa medida, independente das outras. O nosso aprendizado, então, ela é a soma de tudo que nós temos, né? Não é uma parte separada. A diferença entre o nível das tarefas realizáveis com auxílio dos adultos, isso aqui é a definição de zona potencial da criança, que seria a zona potencial para ele, o que nós somos capazes de realizar, nossos objetivos. Aí na página 3, desenvolvimento da escrita na criança, aqui o Luria, deixei o texto para vocês, fala como a criança vai começando a escrever, preparando a mão, rabiscos, e o fato da criança saber escrever não significa que ela seja capaz de compreender o que está escrevendo, já comentei isso com vocês. A criança aprende, assimila a experiência escolar de forma puramente externa, sem entender ainda o sentido e o mecanismo das marcas simbólicas, aprendeu a copiar texto, faz leituras que a professora pede ali no início da alfabetização, mas é incapaz de entender por que aquelas leituras. E aí nós fechamos com o cérebro humano e a atividade de consciência. A consciência nunca foi o estado interior primário da matéria viva. Os processos psicológicos surgem não no interior, na célula viva, mas em reações com o meio. Ou seja, o nosso consciente não é algo determinado
pela natureza que nascemos conosco, já está tudo disposto, não. Vem do meio, é o meio que fornece as reflexões, as discussões, entre outros aspectos. Bom, esse artigo aqui ele foca também na questão da escrita, né? Sobre como a escrita ela passou a ter uma função essencial para nós humanos. Eu não preciso lembrar que nós temos hoje computadores, HDs externos, a nuvem, que armazenam dados, e a nossa capacidade de raciocínio ela ampliou-se profundamente em relação a outros povos. O Luria faz eu irei falar mais com vocês, talvez não irei avaliar sobre isso, porque vai ter quase acabado o ano e eu vou ter feito as minhas provas, mas eu continuarei dando conteúdo, mesmo depois de todas as provas estiverem terminadas. Mas o Luria, ele faz uma constatação que como que as pessoas antigas lembravam histórias, contavam mitologias, e nós não temos uma memória tão boa como os antigos, é o que ele estuda. Mas em compensação, nossa habilidade de escrita, de deixar nossos registros para a posteridade, hoje nós temos informações sobre tudo. Você dá um Google, para qualquer coisa que você tem dúvida, você dá um Google. Então essa habilidade de escrita, ela já não é mais uma habilidade acessória como no início, não é mais um símbolo de distinção. Há 100 anos atrás, quem sabia ler e escrever como um status social. Então, se por um lado perdeu-se a noção de status social, porque todo mundo estuda, todo mundo tenta estudar pelo menos, por outro lado, é graças a essa nossa habilidade não natural, essa habilidade artificial, que é o ato de escrever, que é a linguagem, que somos capazes de sintetizar milênios de anos de história humana, de raciocinar sobre épocas passadas, de tentar evitar cometer os mesmos erros. Tudo isso é um processo que a educação nos forneceu e vem nos fornecendo ao longo de nossas vidas. Hoje, o raciocínio do Helder, da Isabela, da Rita, do João, do Pedro, não é um raciocínio isolado, não é uma mônada, como Vygotsky disse, mas é um raciocínio